um filho é um momento sublime. Poder ficar com eles nos primeiros meses de vida é fundamental tanto para o desenvolvimento da criança e também para a mãe. Mas na realidade do país, muitas mulheres têm de voltar a trabalhar o quanto antes, seja por questões financeiras e também por determinação da lei trabalhista. O problema é que muitas empresas não têm alternativas para as mães conciliarem a maternidade e a vida profissional. E como nem tudo é lucro, é possível sim ter uma política que ofereça opções a essas mulheres. E é sobre este assunto, mães e mercado de trabalho, que eu converso hoje com a advogada Carla Silvério Barbosa e a Kayla Clarinda, que é estrategista em recolocação profissional. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, já quero começar aqui, né, que eu acho que é o clássico. É muito difícil uma mulher que ao menos uma vez numa entrevista de emprego já não tenha escutado frases do tipo: "Ai, mas você tem filhos? Com quem você vai deixar? Você vai se doar por completo ao trabalho?" É uma situação complicada. Queria começar com você, Carla, que é advogada. O que pode e o que não pode perguntar numa entrevista de emprego? A entrevista de emprego, ela tem que focar na vaga que está sendo ofertada, nas qualificações técnicas que aquela candidata ou aquele candidato necessitam apresentar para a empresa para ocupar aquele cargo. Entrar no âmbito da vida privada, da intimidade do candidato ou da candidata, a lei trabalhista não permite. É uma cultura que, infelizmente, nós ainda observamos nas empresas, mas o caminhar tanto da legislação, né, com as penalizações, o próprio trabalho do Poder Judiciário Trabalhista, né, com as condenações por discriminação, tem mudado isso daí. Aos pouquinhos, a gente está conseguindo mostrar que a pessoa, ela tem sim direito à vida privada, a ter família, a ter filhos, ou não, né? Isso é escolha do âmbito particular de cada um. Não cabe ao empregador ou à empresa, ao recrutador, querer destrinchar a vida íntima daquela pessoa que está sendo avaliada por aquela empresa. Até porque boa parte dessas perguntas não vai ter nada a ver com o que ela vai exercer na empresa, né, na corporação. Perguntas do tipo também: você pretende ter filhos? Orientação sexual, se é casado, solteira, são um tipo de perguntas que, né, não devem ser feitas. Sim, muitas empresas estão, na verdade, adotando, né, a entrevista às cegas. Esse é um primeiro ponto. Estamos falando muito sobre a questão da diversidade, né, e inclusão. E até mesmo, na hora de uma entrevista, o que mais vai sobressair é a questão do resultado daquela pessoa, né? O que ela vai poder contribuir com a empresa, bem como o que ela vai poder agregar para as atividades. Bacana. Então, aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, eu fui para as ruas de São José dos Campos, mais precisamente para o centro da cidade, e eu conversei, em pouquíssimo tempo que eu fiquei por lá, eu conversei com algumas mães. Então agora a gente vai conferir o relato delas e nessas entrevistas de emprego. Vamos ver. Com quem que você vai deixar a sua filha? Você pode deixar? A pessoa sempre vai estar disponível? Vai estar 100% no serviço? Você vai entregar para o serviço, 100% para o serviço? Sempre isso. Na época eu trabalhava, né, na casa de uma mulher, né? E assim, se eu não tinha com quem deixar ele, ela não gostava, né? Porque realmente a gente tinha que trabalhar, né? Quando ele era pequeno eu tive bastante dificuldade, né? Só que na época, né, aí eu pagava uma mocinha para ela ficar na minha casa para cuidar dele, né, para mim. E daí eu trabalhava em 2 serviços, aí meio período eu deixava com essa menina, uma mocinha, e de tarde eu pagava uma escolinha para ele na época. Bom, elas falaram basicamente o que a gente já estava comentando aqui. É engraçado, né, meninas, que mesmo anos após anos, claro que já houve várias conquistas para as mulheres, mas ainda assim a mulher, ela é taxada como a principal responsável por gerir o lar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque no caso para os homens essas perguntas não são feitas, né? Inclusive eu li uma pesquisa que falava disso. Quando um homem numa entrevista de emprego ele fala que ele é pai, ele é taxado como responsável, né? Um ponto a mais, um ponto positivo. A mulher já é o contrário, né?
Não, e é engraçado porque é uma coisa enraizada na cultura, né? Eu, por exemplo, eu sou mãe solo. E aí? Né? O que me desqualificaria numa entrevista de emprego? Absolutamente nada. E aí eu me pergunto muitas vezes, né? Um pai solo, será que ele passa por esses mesmos temores? Não, será que ele tem algum. essas mesmas dúvidas? Ou não? Não. É um verdadeiro desafio mesmo, né? Eu já fazem 10 anos que eu sou casada e eu lembro quando fazia, eu acho que 1 ano que eu estava casada, eu fui numa entrevista e me perguntaram, mas e os filhos, quando vão vir? Você não pretende ter? Então eu acho que assim, acho que é uma questão que é um desafio sim para as pessoas mudarem, e o que é mais absurdo e o que mais eu fico indignada é quando esse tipo de pergunta vem de uma própria mulher entrevistadora, né? Falamos muito, tanto da questão da diversidade, da inclusão, mas acredito que tem certos paradigmas que estão enraizados até mesmo em outra mulher, né? Elas mesmas têm um certo preconceito com outra mulher. E como nós vamos mudar isso? Cada vez mais temos que nos posicionar, né? Eu vejo que, e analiso sempre, né? Quando a gente se posiciona, né? Às vezes até mesmo de uma forma, às vezes meio grosseira, meio sem educação, numa entrevista. Firme, né? Firme, assim. Mas é importante, né? Deixarmos as coisas bem claras, né? Uma mãe, por exemplo, né? Eu vejo que ela é um perfil muito mais, por muitas vezes, polivalente do que uma outra mãe, né? Aliás, uma outra mulher que não tem filhos. Porque uma pessoa que tem filhos, ela vai ser o quê? Multitarefas, né? Ela já sabe com quem vai deixar, ela já sabe se o filho, se ligarem para ela da escola, com quem que ela vai ter que acionar. Resolução de conflitos, né, o tempo todo. Exatamente. Também. Então, assim, e na pandemia, as mães foram as mais prejudicadas, quem estavam inseridas no mercado de trabalho, porque elas precisavam saber com quem que ela ia deixar no trabalho home office, quem que ia acompanhar a tarefa delas, né? Porque por muitas vezes quem é o apoio é a mãe, é o avô, né? A avó da criança, né? A mãe da pessoa. Então, com quem que ela ia deixar? Então, as mães tiveram aí um super trabalho neste momento. E é bom lembrar também que nem toda mãe tem rede de apoio. Exatamente. Muitas não tem a vizinha, não tem os pais, não tem os irmãos, não tem ninguém, madrinha, ninguém que possa auxiliar nesse ponto, né? E essas mães que não têm rede de apoio são infinitamente as mais prejudicadas quando a questão é recolocação no mercado de trabalho, muitas vezes candidaturas a promoções internas, a projetos internos da empresa. Muitas vezes a empresa tem aquela postura, né? Mas você tem liberdade para viagens, para trabalhos fora, mas e aí? Com quem que você vai deixar seu filho? Não cabe à empresa questionar. A própria candidata, a própria trabalhadora, ela sabe com quem ela vai ou não deixar o filho, que providências ela vai tomar. E só a ela cabe essa decisão. E aí entra naquela história que a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, que a cobrança de todos os lados, né? Quando vem os filhos, você vai ter filho, você não vai ter. Mas também, ao mesmo tempo, a sociedade ela não cria ferramentas, mecanismos que façam com que a mulher, eu quero ter filho, ok, mas eu também quero trabalhar, né? Acaba tendo como se você tivesse de escolher mesmo. E eu ouvi muitos relatos de mães falando isso. Eles querem que você escolha entre seu filho e o seu trabalho. O seu filho é a sua prioridade, obviamente. Com certeza, sem dúvidas. E a gente nota isso quando a gente percebe que pouquíssimas empresas ou organizações têm, por exemplo, creches internas, né, ou projetos de auxílio educação, alguma, né, providência nesse sentido. Pouquíssimas empresas, infelizmente, pensam
nesse âmbito, né, da pessoa integral, do empregado ou da empregada integral. Porque uma coisa é você se intrometer no âmbito privado, né, do seu funcionário, da sua colaboradora. Outra coisa é você pensar em humanizar a relação de trabalho, a relação de emprego, né? E as empresas ainda não têm essa política, né, essa visão. A gente vê muito em outros países como isso é diferente. Sim, é o que a gente fala do lucro, né? Numa sociedade capitalista em que vivemos, o lucro ele ainda é priorizado, mas assim, tem que ter o aspecto humano também, né? Sim, além da questão, né, do aspecto humano, né, o próprio RH precisa humanizar essa questão, né? Quantas vezes, por exemplo, lá no meu time mesmo, eu não coloquei a minha colaboradora, mesmo que às vezes ela nem estava no período de férias dela, eu colocava ela no período de férias junto com a filha. Eu dava esse poder de escolha, porque eu sei que é importante para ela naquele momento, sabe? Então, uma vez que o próprio RH tem esse olhar, né, para as mães, né, eu acredito que é um ganha-ganha, né? Acho que a organização já não dá mais para pensar só na questão do lucro e o impacto que ele causa na vida de cada colaborador. Eu acho que isso traz um registro a mais, né? Manter a marca empregadora, né, das empresas. Eu acho que isso sobressai de uma forma melhor só do que ela ter um lucro em si, né? Sim, para complementar esse assunto, eu tenho um dado aqui, segundo um estudo sobre estatísticas de gênero divulgado pelo IBGE, olha só, em 2021, apenas 54,6% das mães em idade entre 25 e 49 anos, que têm crianças de até 3 anos de idade, estão empregadas. E aí, quando a gente fala de mulheres negras, esse índice ainda é menor, 49,7% das mulheres. E aí também entra essa questão maternidade, e pandemia, esse número com certeza, né, subiu ainda mais. E aí a gente fala de diversidade, hoje está muito até na moda usar esse termo, mas muitas vezes é uma falsa diversidade, né? A questão da sororidade também, essa empatia entre mulher com mulher, mas acaba infelizmente ficando mais no papel, né? Na prática não é bem assim. E eu vejo que além dessa questão que você está trazendo, né, um percentual, né, de pessoas que foram ser MEI e de empresas que abriram, né, depois da pandemia são mulheres. E além do mais, né, eu vejo que empresas estão de olho nessas profissionais que são profissionais extraordinários, independente do gênero, mas que ficaram afastadas do mercado de trabalho por conta da pandemia versus ser mães. Elas estão sim de olho nessas profissionais e podem buscar aí no Google que existem empresas que estão dando abertura para essas profissionais. Inclusive aqui em São José, né? Sim. E aproveitando esse gancho, antes de passar para você, Carla, tem até um grupo de recrutadores, isso a nível nacional, que eles até criaram uma plataforma que chama, inclusive, Contrate uma Mãe, né, que tem o objetivo justamente de oferecer oportunidade às mulheres que são mães e estão, a maioria delas, fora do mercado 1 ano a 2 anos, né? E essas iniciativas, elas são incríveis justamente para promover essa mudança da cultura social, né? Nós notamos que muitas dessas mulheres ficam com medo de procurar novas vagas, de distribuir seus currículos, de fazer novos contatos, porque já ficam com aquela pré-impressão de que não serão aceitas, né? E, graças a Deus, né, essa visão da empregabilidade, ela vem mudando. E acho que além, né, dessa questão, né, da mãe, de ser mulher e tudo mais, eu acho que cada uma de nós, né, eu ainda não sou mãe, mas eu tenho uma super empatia para quem é, porque eu atuo na área, né, de recolocação e eu vejo que quando uma profissional vem me procurar, que ela é mãe, que ela está afastada do meio corporativo já faz um tempo, ela mesma já vem com aquele peso. Então, né, você aí que está nos assistindo, creia que se você é uma excelente profissional, que você tem muita garra, muita vontade, esquece dessa outra parte que já é sabido que a sociedade impõe,
sabe? Acredite em você e tenha, assim, muita resiliência e que vai dar tudo certo, né? E que se você tem um talento, e se você tem muita força de vontade e ainda assim dinamismo, você vai conseguir alcançar o sucesso e você vai conseguir voltar para o ambiente corporativo ou até mesmo empreender, né? Porque eu sempre enfatizo essa frase, existe vida após CLT. E as pessoas têm sim um talento e não precisa estar agregado ali a ter um registro em carteira. Você pode empreender, pode ter ali, ser MEI, você pode, né, abrir uma pequena empresa e com o seu talento você curar uma dor que existe no mercado. É isso aí. A gente vai fazer uma rápida pausa, a nossa primeira pausa de hoje. E daqui a pouquinho o Diálogos da Cidade está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre mãe versus mercado de trabalho. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. No programa de hoje eu converso com a advogada Carlos Silvério Barbosa e a também Carla, só que a Carla Clarinda, que é estrategista e recolocação profissional. O tema de hoje é sobre mães e mercado de trabalho. Meninas, a gente encerrou o primeiro bloco, né, falando sobre essa questão que muitas mulheres enfrentam. Inclusive, há relatos de mães que até nas primeiras entrevistas elas escondem isso, né, que elas têm filhos e tal. Que situação triste, né, ter de esconder uma coisa tão natural por conta de uma vaga. É triste, porque tudo isso é temor do preconceito social, né, da exclusão, que nós sabemos que infelizmente acontece com as mulheres de um modo geral, né? Muitas escondem que têm filhos, muitas escondem, por exemplo, que souberam recentemente que estão grávidas. Ainda tem esse medo, né? Como eu vou contar Como contar, e agora? Como é que eu vou fazer? Vão me mandar embora? Sim. Né? E aí entra numa outra questão, não exigir os direitos que a lei assegura por medo da dispensa, por medo do desemprego, né? Nós sabemos que o país, infelizmente, está numa situação muito triste nesse aspecto, né? Além de outros, enfim. Mas esse temor, né, de não ter como suprir as necessidades do filho, as necessidades de casa, porque muitas vezes a própria mulher é a provedora, né? Hoje nós temos um número enorme de mulheres provedoras do lar, né? Que tem essa responsabilidade de pagar as contas, de manter a alimentação, manter, né, a boa qualidade para os filhos. Muitas delas se calam, simplesmente porque sabem que é delas o único sustento da casa. E, infelizmente, quando a gente não tem voz, né, quem não tem essa visão humanizada da relação de emprego se aproveita. É uma luta contra o sistema, né? E acho que colocar de uma vez por todas, a maternidade ela não é um prejuízo, né? É o que a gente falava lá no início também, no primeiro bloco. Saber pegar os benefícios também, né? Como eu falei, uma mãe ela vai saber gerir mais conflitos e tal, sabe resolver várias coisas ao mesmo tempo, né? Já está, não que as outras pessoas não saibam, mas está mais habituada a tentar pegar os pontos positivos de todo profissional, né? Com certeza, porque a gravidez em si, a mãe, né, o filho em si, não é uma doença, gente, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, né, de Deus, uma questão, né, humana. Mas, ainda assim, né, falando dessa questão de empresas, de empregador, ainda assim, aqui mesmo na nossa região existem empresas maravilhosas. Quantas pessoas que me buscam para se recolocar, que se recolocam, né, e tem ali aquele período ali de 3 meses, né, de experiência. Eu tive uns 2 casos que a pessoa, ela descobriu que estava grávida no 3º mês que ela estava trabalhando, a empresa, além de efetivar, ela ainda promoveu. E sim, existem relatos de na hora que a empresa vai contratar um perfil, ela faz, né, exames, né, vários exames de coluna, né, de audição, enfim. Existem empresas que sim
além de descobrir que que aquela colaboradora, né, na hora de inserir ela ali dentro da empresa, descobre que ela está grávida, ela contrata mesmo assim, né? Porque as empresas, algumas têm sim essa questão humana, né, humanizada, e ela dá valor para o que aquela profissional vai vender para a empresa, né? O que ela tem para oferecer, né? Não só na questão, né, do que ela, da mulher em si, mas do que ela vai poder oferecer. Então, acho que tem ali algumas empresas que ainda assim têm esse lado humano. Sim, infelizmente ainda são poucas, né? A gente comentava também, você, assim como muitos outros recrutadores, comentam que muitas vezes as mulheres elas já são dispersadas logo no início por questões, né? Mas ela pode engravidar, tem isso, aquilo, aí tem licença maternidade que muitas empresas não querem pagar, né? Isso é muito real mesmo, ainda mais dependendo da área, o número é mais alto ainda, não é mesmo? Sim, mas é a lei da humanidade. Né? A mulher, né, ela tem um filho, ela não vai poder deixar a carreira dela de lado, ela vai voltar. Por muitas vezes, as mulheres, ela cumpre ali o seu período, sim, da maternidade, mas quantas dessas mulheres que por muitas vezes são líderes, elas cumprem o período ali da maternidade, mas elas trabalham até mesmo de licença, né? Eu tenho diversos relatos, a gente acompanha na TV. Então, né, volto a dizer, né, um filho, a gravidez não é uma doença. Sim, e de repente, o que a gente viu agora alguns casos com a pandemia também, muitas empresas, depois da mulher voltar da licença maternidade, elas têm até uma flexibilidade maior, se a mãe conseguir fazer home office, ou então um esquema mais híbrido, que a gente sabe que nesse primeiro ano, na verdade, é bem importante, né? E existem pesquisas, né, no mercado empregatício que demonstram que as mulheres, elas acabam tendo potencialidades desenvolvidas que até então ela não tinha. A mulher, ela passa a ser mais criativa, ela passa a ser muito mais detalhista do que nós já somos, né, por própria natureza. Ela passa a ser muito mais preocupada com o todo, ela fica mais objetiva, mais centrada, porque ela precisa focar naquela tarefa que ela está fazendo, sem deixar de ter atenção ao redor, né? Porque uma mulher, quando ela se torna mãe, ela vira um radar 24 horas. 360, né? Uma visão 360 que a gente passa naturalmente a ter. E isso é muito benéfico para a relação de emprego, né? Muitas empresas estão olhando para essas mulheres de forma diferente justamente por isso. Porque elas passam a ter um aumento de produtividade, começam a trazer ideias novas, projetos novos que até então ninguém havia pensado, ninguém havia cogitado de determinada forma. E são coisas que somente uma mãe poderia, né, desenvolver, poderia pensar tão rápido assim, né? Porque muitas vezes a gente precisa tomar decisões emergenciais em um espaço curtíssimo de tempo. Né? E uma pessoa que não tem essa incumbência, né, de cuidar de uma criança, de estar no computador com uma criança do lado, com coisas, né, que possam gerar determinada... Não tem essa visão mais ampla da situação. Né? Então, esse desenvolver de novas potencialidades é muito benéfico para o mercado de trabalho em si. Sem dúvida. E agora, falando um pouquinho nesse esquema, nesse regime CLT, né, que hoje não são todas mulheres, está cada vez mais raro empregos dessa forma, CLT, todas as empresas, Carla, que tem mulheres, mais de 30 profissionais mulheres acima dos 16 anos, elas são obrigadas por lei, no caso do regime CLT, a oferecer um auxílio creche para as mães, ou disponibilizar também um local em que as crianças possam ficar. É lei, as mulheres podem cobrar isso? Como que funciona? Podem não, elas devem. Elas não só podem, como devem cobrar isso. Sim, a CLT ela coloca essa disposição, né, no nosso ordenamento jurídico, mas muitas vezes a empresa não tem espaço físico para organizar, por exemplo, uma creche interna.
né? E aí o que nós orientamos? Benefícios para aquela trabalhadora, auxílio creche, auxílio escola, parcerias com escolas infantis, né, com berçários, com centros educacionais. Muitas vezes a gente mostra para aquela empresa que é interessante ter uma política de bolsa para aquelas trabalhadoras, né, com filhos. Então, ainda que naquele espaço físico da empresa não seja possível estruturar um berçário, um espaço infantil, a empresa deve sim proporcionar àquelas trabalhadoras ou os trabalhadores, né, que tenham esse suporte para os filhos. E tem um tempo esse auxílio creche? A idade das crianças, de 0 a 6 anos, nesse regime que a empresa... Normalmente é colocado até a pré-escola, né, que é o período da creche, digamos assim. Mas muitas empresas, muitas categorias colocam até um pouco além. Primeiro ciclo do ensino fundamental, né, isso depende muito da empresa, daquela categoria profissional, do sindicato que representa aquela categoria profissional, se tem uma atuação forte, né, para trazer essa garantia de direitos para essas trabalhadoras, para essas mulheres, né? Por isso que a gente sempre coloca mulheres, né, que estejam nos assistindo, lutem pelos seus direitos, exijam dos seus empregadores, porque a lei está aí, precisa ser cumprida, e não tenham medo. Não tenham medo, porque o Poder Judiciário Trabalhista ampara todas essas situações. E Carla, falando nesse assunto também, a gente falou que o ideal não seria visar 100% lucro, mas a gente sabe que é uma realidade do mercado. Também tem muitas empresas que, por meio de programas como esses, até são isentas de alguns impostos, né? Também pensar por lado, né, pode ser benéfico para a empresa, além de ser benéfico para a empregada também. Sim, e muitas profissionais, muitas mães, né? Primeiro que enfatizando, elas têm que ter o autorrespeito com elas. Será que aquela empresa que eu estou indo trabalhar vai me respeitar da maneira que eu mereço, da maneira que meu filho merece, né? E sim, as profissionais estão buscando sim empresas, né, que oferecem o home office ou até mesmo o híbrido, né? Sem falar assim, por muitas vezes o salário não é tão importante. Elas estão de olho nos benefícios que as empresas oferecem, né? Então, é importante o empregador ficar de olho nisso para até mesmo reter talentos. Bacana. E a gente falando disso também, é um dado bastante triste, preocupante. Boa parte das mulheres também, no regime CLT, ainda tem essa estabilidade de 5 meses, né? Depois isso, que ela retorna da licença maternidade. Mas, infelizmente, mais da metade, a maioria, é dispensada logo depois desse período, né? Sim, porque a dispensa durante esse período de estabilidade gera um custo, falamos aqui de lucros e custos para a empresa, né? Gera um custo altíssimo você quebrar, desrespeitar esse direito estabilitário. Então, acontece sim ainda, né, vencer o período estabilitário, onde o empregador recebe, né, entre aspas, a autorização para demitir aquela empregada de rescindir o contrato de trabalho. No caso, você falou custo alto para a empresa. No caso, se a funcionária ela foi demitida durante esse período, ela pode entrar com processo? Ela deve entrar com processo, ela deve entrar com processo. Quais são esses caminhos? Ela deve procurar ou algum advogado trabalhista, né, de sua confiança, o próprio sindicato da categoria, né, a maioria dos sindicatos oferecem essa assistência jurídica para essas empregadas. A Ordem dos Advogados do Brasil também está à disposição para auxiliar a população, as mulheres nesse sentido, denunciar no Ministério Público do Trabalho, né? Tem vários meios para que essa situação ela seja revertida e remediada, mas o principal é essa mulher ela não se calar, ela ir sim atrás dos seus direitos, atrás
de um advogado, atrás do Poder Judiciário, porque é inadmissível uma empregada ser demitida durante o período de estabilidade gestante. Gostaria de complementar alguma coisa, Carla? E acho que assim, a mulher tem que lembrar, né, que ela não é a Mulher Maravilha, né? E que ela sim precisa contar com, pedir ajuda, né? Se ela tá vendo que ela não tá aguentando, existem certas coisas ali na atividade dela do dia a dia, tanto profissional e tanto pessoal, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Isso até mesmo está ligado com a saúde mental e até mesmo, né, para inibir aí a questão da burnout. Então é importante a mulher saber que ela não é uma Mulher Maravilha. Não só o burnout, complementando a Carla, a questão do assédio também, do assédio moral principalmente, né, que é terrível para uma mulher, né, para uma mãe, já que estamos aqui falando, né, de maternidade e empregabilidade. O terror psicológico em cima de uma mãe é extremamente prejudicial, não apenas para ela, para a mulher em si, mas para a empresa também, né? Porque ela deixa de produzir, ela deixa de entregar para aquela empresa todo o potencial que ela poderia. Sim. Sem dúvida, a empresa ela precisa pensar no bem-estar do funcionário também, porque um funcionário que ele está bem psicologicamente, ele consequentemente vai render mais. É uma escolha inteligente, né? E claro, sim, sem deixar de esquecer que, né, as crianças são o futuro do nosso país. Sem dúvida. E falando rapidamente, antes da gente fechar esse bloco também, você falou da questão da denúncia, isso vale também para os casos que a gente falou lá no início, de perguntas indesejadas, também tudo isso vale reforçar, pode ser denunciado. Pode e deve ser denunciado. Quanto mais denúncias chegarem aos órgãos competentes, mais rápido a gente consegue mudar a cultura situação, nesse sentido. Além de expor, né, esse assunto também, que quanto mais falar passos lentos, a gente vai lutando para que essa situação aconteça cada vez menos ou não aconteça, né, que seria o ideal. Exatamente. E claro, existem sites aí que você consegue, até mesmo antes de entrar nas empresas, você consegue avaliar como foi o processo seletivo. Tá, joia? A gente vai fazer mais uma pausa, a nossa última pausa de hoje, e o Diálogos da Cidade volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. No programa de hoje eu converso com a advogada Carla Silvério Barbosa e a também Carla, só que a Carla Clarinda, que é estrategista e recolocação profissional. O tema de hoje é sobre mães e mercado de trabalho. Meninas, a gente encerrou o primeiro bloco, né, falando sobre essa questão que muitas mulheres enfrentam. Inclusive, há relatos de mães que até nas primeiras entrevistas elas escondem isso, né, que elas têm filhos e tal. Que situação triste, né, ter de esconder uma coisa tão natural por conta de uma vaga. É triste, porque tudo isso é temor do preconceito social, né, da exclusão, que nós sabemos que infelizmente acontece com as mulheres de um modo geral, né? Muitas escondem que têm filhos, muitas escondem, por exemplo, que souberam recentemente que estão grávidas. Ainda tem esse medo, né? Como eu vou contar? Como contar? E agora? Como é que eu vou fazer? Vão me mandar embora? Sim. Né? E aí entra numa outra questão. Não exigir os direitos que a lei assegura por medo da dispensa, por medo do desemprego, né? Nós sabemos que o país, infelizmente, está numa situação muito triste nesse aspecto, né? Além de outros, enfim. Mas esse temor, né, de não ter como suprir as necessidades do filho, as necessidades de casa, porque muitas vezes a própria mulher é a provedora, né? Hoje nós temos um número enorme de mulheres provedoras do lar, né? Que tem essa responsabilidade de pagar as contas, de manter a alimentação, manter
né, a boa qualidade para os filhos. Muitas delas se calam, simplesmente porque sabem que é delas o único sustento da casa. E, infelizmente, quando a gente não tem voz, né, quem não tem essa visão humanizada da relação de emprego se aproveita. É uma luta contra o sistema, né? E acho que colocar de uma vez por todas, a maternidade ela não é um prejuízo, né? É o que a gente falava lá no início também, no primeiro bloco. Saber pegar os benefícios também, né? Como eu falei, uma mãe ela vai saber gerir mais conflitos e tal, sabe resolver várias coisas ao mesmo tempo, né? Já está, não que as outras pessoas não saibam, mas está mais habituada a tentar pegar os pontos positivos de todo profissional, né? Com certeza, porque a gravidez em si, a mãe, né, o filho em si, não é uma doença, gente, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, né, de Deus, uma questão, né, humana. Mas, ainda assim, né, falando dessa questão de empresas, de empregador, ainda assim, aqui mesmo na nossa região existem empresas maravilhosas. Quantas pessoas que me buscam para se recolocar, que se recolocam, né? E tem ali aquele período ali de 3 meses, né, de experiência. Eu tive uns 2 casos que a pessoa, ela descobriu que estava grávida no 3º mês que ela estava trabalhando. A empresa, além de efetivar, ela ainda promoveu. E sim, existem relatos de na hora que a empresa vai contratar um perfil, ela faz, né, exames, né, vários exames de coluna, né, de audição, enfim. Existem empresas que, sim, além de descobrir que o colaborador, que aquela colaboradora, né, na hora de inserir ela ali dentro da empresa, descobre que ela está grávida, ela contrata mesmo assim, né, porque as empresas, algumas têm sim essa questão humana, né, humanizada, e ela dá valor para o que aquela profissional vai vender para a empresa, né? O que ela tem para oferecer, né? Não só na questão, né, do que ela da mulher em si, mas do que ela vai poder oferecer. Então, acho que tem ali algumas empresas que ainda assim têm esse lado humano. Sim, infelizmente ainda são poucas, né? A gente comentava também. Você, assim como muitos outros recrutadores, comentam que muitas vezes as mulheres elas já são dispersadas logo no início por questões, né? Mas ela pode engravidar, tem isso, aquilo, aí tem licença maternidade que muitas empresas não querem pagar, né? Isso é muito real mesmo, ainda mais dependendo da área, o número é mais alto ainda, não é mesmo? Sim, mas é a lei da humanidade. Né? A mulher, né, ela tem um filho, ela não vai poder deixar a carreira dela de lado, ela vai voltar. Por muitas vezes, as mulheres, ela cumpre ali o seu período, sim, da maternidade, mas quantas dessas mulheres que por muitas vezes são líderes, elas cumprem o período ali da maternidade, mas elas trabalham até mesmo de licença, né? Eu tenho diversos relatos, a gente acompanha na TV. Então, né, volto a dizer, né, um filho, a gravidez não é uma doença. Sim, e de repente, o que a gente viu agora, alguns casos com a pandemia também, muitas empresas, depois da mulher voltar da licença maternidade, elas têm até uma flexibilidade maior, se a mãe conseguir fazer home office, ou então um esquema mais híbrido, que a gente sabe que nesse primeiro ano, na verdade, é bem importante, né? E existem pesquisas, né, no mercado empregatício que demonstram que as mulheres, elas acabam tendo potencialidades desenvolvidas que até então ela não tinha. A mulher, ela passa a ser mais criativa, ela passa a ser muito mais detalhista do que nós já somos, né, por própria natureza. Ela passa a ser muito mais preocupada com o todo, ela fica mais objetiva, mais centrada, porque ela precisa focar naquela tarefa que ela está fazendo, sem deixar de ter atenção ao redor, né? Porque uma mulher, quando ela se torna mãe, ela vira um radar 24 horas. 360, né? Uma visão 360 que a gente passa naturalmente a ter. E isso é muito benéfico para a relação de emprego, né? Muitas empresas estão olhando para essas mulheres de forma diferente justamente por isso.
porque elas passam a ter um aumento de produtividade, começam a trazer ideias novas, projetos novos que até então ninguém havia pensado, ninguém havia cogitado de determinada forma. E são coisas que somente uma mãe poderia, né, desenvolver, poderia pensar tão rápido assim, né, porque muitas vezes a gente precisa tomar decisões emergenciais em um espaço curtíssimo de tempo. Né? E uma pessoa que não tem essa incumbência, né, de cuidar de uma criança, de estar no computador com uma criança do lado, com coisas, né, que possam gerar determinada... não tem essa visão mais ampla da situação. Né? Então, esse desenvolver de novas potencialidades é muito benéfico para o mercado de trabalho em si. Sem dúvida. E agora, falando um pouquinho nesse esquema, nesse regime CLT, né, que hoje não são todas mulheres, está cada vez mais raro empregos dessa forma, CLT, todas as empresas, Carla, que tem mulheres, mais de 30 profissionais mulheres acima dos 16 anos, elas são obrigadas por lei, no caso do regime CLT, a oferecer um auxílio creche para as mães, ou disponibilizar também um local em que as crianças possam ficar. É lei, as mulheres podem cobrar isso? Como que funciona? Podem não, elas devem. Elas não só podem, como devem cobrar isso. Sim, a CLT ela coloca essa disposição, né, no nosso ordenamento jurídico, mas muitas vezes a empresa não tem espaço físico para organizar, por exemplo, uma creche interna. Né? E aí o que nós orientamos? Benefícios para aquela trabalhadora, auxílio creche, auxílio escola, parcerias com escolas infantis, né, com berçários, com centros educacionais. Muitas vezes a gente mostra para aquela empresa que é interessante ter uma política de bolsa para aquelas trabalhadoras, né, com filhos. Então, ainda que naquele espaço físico da empresa não seja possível estruturar um berçário, um espaço infantil, a empresa deve sim proporcionar aquelas trabalhadoras ou os trabalhadores, né, que tenham esse suporte para os filhos. E tem um tempo esse auxílio creche, a idade das crianças, de 0 a 6 anos, nesse regime que a empresa... Normalmente é colocado até a pré-escola, né, que é o período da creche, digamos assim. Mas muitas empresas, muitas categorias colocam até um pouco além. Primeiro ciclo do ensino fundamental, né? Isso depende muito da empresa, daquela categoria profissional, do sindicato que representa aquela categoria profissional, se tem uma atuação forte, né, para trazer essa garantia de direitos para essas trabalhadoras, para essas mulheres. Né? Por isso que a gente sempre coloca mulheres, né, que estejam nos assistindo, lutem pelos seus direitos, exijam dos seus empregadores, porque a lei está aí, precisa ser cumprida, e não tenham medo. Não tenham medo, porque o Poder Judiciário Trabalhista ampara todas essas situações. E Carla, falando nesse assunto também, a gente falou que o ideal não seria visar 100% lucro, mas a gente sabe que é uma realidade do mercado. Também tem muitas empresas que, por meio de programas como esses, até são isentas de alguns impostos, né? Também pensar por um lado, né, pode ser benéfico para a empresa, além de ser benéfico para a empregada também. Sim, e muitas profissionais, muitas mães, né? Primeiro que enfatizando, elas têm que ter o autorrespeito com elas. Será que aquela empresa que eu estou indo trabalhar vai me respeitar da maneira que eu mereço, da maneira que meu filho merece, né? E sim, as profissionais estão buscando sim empresas, né, que oferecem o home office ou até mesmo o híbrido, né? Sem falar assim, por muitas vezes o salário não é tão importante, elas estão de olho nos benefícios que as empresas oferecem, né? Então, é importante o empregador ficar de olho nisso para até mesmo reter talentos. Bacana. E a gente falando disso também, é um dado
bastante triste, preocupante. Boa parte das mulheres também, no regime CLT, ainda tem essa estabilidade de 5 meses, né? Depois que ela retorna da licença maternidade. Mas, infelizmente, mais da metade, a maioria, é dispensada logo depois desse período, né? Sim, porque a dispensa durante esse período de estabilidade gera um custo, falamos aqui de lucros e custos para a empresa, né? Gera um custo altíssimo você quebrar, desrespeitar esse direito estabilitário. Então, acontece sim ainda, né, vencer o período estabilitário, onde o empregador recebe, né, entre aspas, a autorização para demitir aquela empregada de rescindir o contrato de trabalho. No caso, você falou custo alto para a empresa. No caso, se a funcionária ela foi demitida durante esse período, ela pode entrar com processo? Ela deve entrar com processo. Ela deve entrar com processo. Quais são esses caminhos? Ela deve procurar ou algum advogado trabalhista, né, de sua confiança, o próprio sindicato da categoria, né, a maioria dos sindicatos oferecem essa assistência jurídica para essas empregadas. A Ordem dos Advogados do Brasil também está à disposição para auxiliar a população, as mulheres nesse sentido, denunciar no Ministério Público do Trabalho, né? Tem vários meios para que essa situação ela seja revertida e remediada, mas o principal é essa mulher ela não se calar, ela ir sim atrás dos seus direitos, atrás de um advogado, atrás do Poder Judiciário, porque é inadmissível uma empregada ser demitida durante o período de estabilidade gestante. Gostaria de complementar alguma coisa, Carla? E acho que assim, a mulher tem que lembrar, né, que ela não é a Mulher Maravilha, né? E que ela sim precisa contar com pedir ajuda, né? Se ela está vendo que ela não está aguentando, existem certas coisas ali na atividade dela do dia a dia, tanto profissional e tanto pessoal, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Isso até mesmo está ligado com a saúde mental e até mesmo, né, para inibir aí a questão da burnout. Então é importante a mulher saber que ela não é uma Mulher Maravilha. Não só o burnout, complementando a Carla, a questão do assédio também, do assédio moral principalmente, né, que é terrível para uma mulher, né, para uma mãe, já que estamos aqui falando, né, de maternidade e empregabilidade. O terror psicológico em cima de uma mãe é extremamente prejudicial, não apenas para ela, para a mulher em si, mas para a empresa também. Né? Porque ela deixa de produzir, ela deixa de entregar para aquela empresa todo o potencial que ela poderia. Sim, sem dúvida. A empresa ela precisa pensar no bem-estar do funcionário também, porque um funcionário que ele está bem psicologicamente, ele consequentemente vai render mais. É uma escolha inteligente, né? E claro, sim, sem deixar de esquecer que, né, as crianças são o futuro do nosso país. Sem dúvida. E falando rapidamente, antes da gente fechar esse bloco também, você falou da questão da denúncia, isso vale também para os casos que a gente falou lá no início, de perguntas indesejadas, também tudo isso vale reforçar, pode ser denunciado. Pode e deve ser denunciado. Quanto mais denúncias chegarem aos órgãos competentes, mais rápido a gente consegue mudar a cultura situação, nesse sentido. Além de expor, né, esse assunto também, que quanto mais falar a passos lentos, a gente vai lutando para que essa situação aconteça cada vez menos ou não aconteça, né, que seria o ideal. Exatamente. E claro, existem sites aí que você consegue, até mesmo antes de entrar nas empresas, você consegue avaliar como foi o processo seletivo. Tá, joia? A gente vai fazer mais uma pausa, a nossa última pausa de hoje, e o Diálogos da Cidade volta já já, não sai daí.